Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês 5 investimentos para aqueles investidores que são iniciantes. Se você ainda está começando ali no mundo dos investimentos, se você ainda não sabe o que fazer, o que comprar, vou te mostrar 5 alternativas aqui para você começar de forma tranquila, para que você comece aí a ver como é que a dinâmica do mercado funciona. Mas eu tenho certeza que esses investimentos só vão dar certo se você curtir esse vídeo, se você compartilhar, se você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Me ajuda, gente, me ajuda. Isso, você não sabe como isso é importante pra gente. Essa, vamos dizer, essa liturgia aqui do YouTube, né? Fazer todo esse esquema aqui de curtir, compartilhar, comentar, chamar outros amigos para ver os vídeos e tal. Isso é muito importante para o trabalho, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, beleza? Então vamos lá. 5 investimentos aí para iniciantes. O primeiro eu não poderia dizer de forma diferente, que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic seria o investimento mais seguro que nós temos no mercado financeiro. É o que tem menos volatilidade, e volatilidade entenda como variação de preço. Então ele parece uma linha reta, ascendente, subindo e tal, muito tranquilo, ótimo para reserva de emergência, mas não só para isso também. Então, se você tem ali algum objetivo de curto prazo, se você está juntando um dinheiro para viajar no fim do ano, para ali juntar o dinheiro dos impostos, do IPVA e IPTU do ano seguinte, o Tesouro Selic é uma ótima oportunidade para você fazer isso. Tá? Então, você pode acessar isso via o programa do Tesouro Direto no seu banco, na sua corretora. E também tem alguns fundos de investimento que compram exclusivamente o Tesouro Selic. Segundo investimento aí para iniciantes, e ainda a gente ficando aqui na renda fixa. E aqui eu vou falar de CDB, LCI e LCA. Tá? O CDB é certificado de depósito bancário, LCI é letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Em resumo é o seguinte, é um título de emissão de um banco. O banco que está emitindo esse título, você está emprestando esse dinheiro para o banco, tá? E ele vai te pagar uma remuneração. Só que aí, claro, o CDB ele não tem nenhum vínculo com algum tipo de crédito. Já a LCI tem vínculo com os créditos imobiliários, ali a quantidade de financiamentos, de empréstimos imobiliários, e o LCA, em relação à carteira do banco em relação ao agronegócio. Então são títulos muito tranquilos, ali normalmente eles são percentual do CDI, você vai encontrar ali a maioria deles, assim, 105% do CDI, 102%, 98%. Então, você sabendo quanto está o CDI, então ele vai te remunerar dessa forma. Existem outras formas também, às vezes um pré-fixado, ele vai determinar uma taxa ali, você vai ganhar 10% ao ano, 12% ao ano, tá bom? Então, são investimentos muito tranquilos para você analisar se é uma oportunidade boa ou não. Você, obviamente, vai olhar o seu planejamento, sabendo se esses títulos encaixam naquilo que você tem de objetivo, tá? E se a emissão, quem está emitindo esses títulos é um bom banco, é um banco sólido, porque por mais que tenha a garantia aí do fundo garantidor de crédito, até 250 mil por CPF, a gente não empresta dinheiro para qualquer um mesmo tendo essa garantia, tá bom? Então se certifique que o banco ele goza de boa liquidez, de uma boa estabilidade econômica e financeira. Fechado? Terceiro investimento para iniciantes é o BOVA11. Não sei se você já ouviu falar do BOVA11, mas o BOVA11 é um ETF. Até agora, não sei se você ainda está acompanhando, muitas letrinhas, mas vamos lá. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento, uma comunhão de recursos de investidores em que um gestor vai lá e compra ativos, compra, no caso, ações, e remuneram aí os investidores, os cotistas. Mas o ETF, a diferença de um fundo de investimento normal que você compra, você aí aplica pelo seu banco, o ETF você é negociado na bolsa. Você compra como se fosse uma ação. O ETF significa, vem do inglês, tá? Exchange Traded Funds. Nada mais é do que você negociar as cotas desse fundo em ambiente de bolsa de valores. E por que ele é legal? Por que ele é importante para um iniciante? O ETF ele replica algum índice na bolsa. Então, na bolsa brasileira nós temos o Ibovespa, o índice Bovespa, que é o seguinte:
São cerca de 70 ações dentro dessa carteira, tá? Dentro desse fundo, com diferentes percentuais. Algumas ações têm mais peso, outras menos. Isso tem uma regra específica, tá? Se você quiser, tiver curiosidade para saber como é que funciona esse índice Bovespa, você pode ir lá no site da B3, que é a nossa bolsa, e procurar lá como é que funcionam, como é que são as regras para uma ação, né, de uma empresa entrar nesse índice Bovespa. Então, o BOVA11 ele vai replicar esse índice Bovespa. Então é feito um fundo, né, foi constituído um fundo de investimento negociado em bolsa de valores e você vai comprar como se fosse uma ação, mas em vez de você comprar uma ação ou algumas ações ali, por exemplo, do Itaú, ou comprar da Energisa, ou, por exemplo, da Via, você compra uma carteira, tá? Você compra cota de um fundo que vai investir em todas essas ações. Você não precisa ter o trabalho de qual a ação comprar para você estudar ali os produtos, como é que a empresa funciona. Não, você quer se expor ao mercado de renda variável brasileiro. O BOVA11 é o nosso ETF mais conhecido na nossa bolsa, até o mais negociado. Então, se você acha que é uma boa oportunidade para você se expor a esse mercado de ações nacional, compre o BOVA11. Então, é um investimento para iniciante porque é muito prático. Você não precisa definir qual o percentual que você vai ter de Itaú, de Bradesco, Banco do Brasil, BTG e diversos outros. Com o BOVA11 você faz uma gestão passiva, isso é, você compra um índice e deixa esse índice lá acompanhando. E é bom saber o seguinte, que esse BOVA11 acompanha muito de perto mesmo o Ibovespa. Quando você vai no jornal, ali você está assistindo o noticiário, ou quando você está entrando ali nas redes sociais e vê que de repente ali, a Bolsa de Valores no Brasil subiu 1%. O que subiu foi esse índice Ibovespa. E o ETF, ele vai subir praticamente esses 1%. E é claro que quando cai, ele também cai ali muito próximo do que caiu também, tá? Então, o que a gente chama em estatística de correlação, eles são muito correlacionados. Se sobe um, ele sobe um, se cai um, são muito perto. Então essa é uma maneira para iniciantes, investir de uma maneira muito tranquila. Mas eu digo, não só investidores iniciantes investem em ETF, tá? Investidores profissionais também fazem isso. Se eles não têm opiniões específicas sobre empresas, eles preferem comprar o ETF, que é uma maneira muito interessante. E grandes investidores fazem isso. O nosso quarto investimento para iniciantes é o IVVB11, que é um outro ETF que também é negociado aqui na nossa Bolsa Brasileira. Mas esse ETF replica o quê? Lembra que o BOVA11 ele replica o nosso índice Bovespa, o Ibovespa? Então o IVVB11 ele vai replicar o S&P 500. O que é o S&P 500? É um índice da Bolsa de Nova York que replica as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Isso você negocia aqui no Brasil. Tá? Em vez de você ter ações da Nike, da Meta, da Disney, você compra o IVVB11 e você está exposto a esse mercado de uma maneira geral. Lógico que tem as regras para compor esse índice, é uma regra lá nos Estados Unidos, então a ponderação, o percentual que cada empresa, da forma como ele participa dentro desse índice, é dado lá pela Bolsa Norte-Americana, lá em Nova York. E aí o IVVB11 ele vai replicar isso daí, tá? Então você pode adquirir esse IVVB11 aqui na nossa Bolsa Brasileira e você vai estar exposto ao mercado norte-americano. O que é interessante, porque assim, em vez de você ter todo aquele trabalho de entender todos os produtos, como que a empresa está em termos de dívida, qual é o planejamento estratégico, quais são as próximas ações da Disney, o que ela vai fazer, em que estágio ela está de determinadas produções, para você não ter que ter todo esse trabalho de fazer, né, de investigação de uma empresa, e você gosta do mercado americano, até porque ele é o mais rentável do mundo durante muitos anos, né? Se você pegar aí desde dos anos 1800, a rentabilidade é incrível, e principalmente nos últimos anos também, em relação à Bolsa Brasileira nem se fala. Então, se você quer estar exposto, você pode fazer isso. Então, é uma maneira inteligente, eficiente, muito simples de você estar exposto
ao mercado americano e sem precisar abrir uma conta, né, lá no exterior para você investir no mercado norte-americano. O que é interessante também é você considerar, porque quando você abre uma conta numa corretora lá fora, por mais que hoje seja muito simples, né, toda a abertura de conta, a transferência de recursos, né, o câmbio, tudo, por mais que isso seja simples, é uma outra jurisdição, são outras regras, outros formatos, outra legislação sucessória, então tem várias questões que você teria que estar muito atento para saber como que você deveria ir se portar em determinadas situações. Então, se você de uma maneira mais simples, mais direta, quiser fazer isso pelo IVVB11, sem problema nenhum, eu diria que isso é muito eficiente. E um quinto e último investimento para iniciantes, aí eu vou residir aqui nos fundos imobiliários. Mas eu vou dizer um tipo específico de fundo imobiliário. Porque existem vários, tá? Então você tem fundos aí que investem em galpões logísticos, fundos imobiliários que investem em prédios comerciais, em hospitais, em supermercados, mas tem um tipo de fundo imobiliário que eu diria que é ideal para quem está começando, para quem é iniciante, que são os fundos de fundos, que no mercado o pessoal gosta de colocar um termo em inglês, né, que é o Fund of Funds. O pessoal gosta de falar, porque eu falo isso porque talvez você em algum relatório vai encontrar dessa forma, tá? Então um fundo de fundos nada mais é do que assim, um fundo que compra outros fundos. Então se você não quer ter aquele trabalho de investigar, de analisar se determinado fundo de logística é uma boa, ou se determinado fundo imobiliário que compra, que a gente chama de papel, né, que compram CRI, LCI, enfim, títulos ligados ao mercado imobiliário, você pode comprar cotas de um fundo de fundos, tá? Um Fund of Funds, porque o trabalho de construção dessa carteira vai ser de um gestor. Quando você compra, por exemplo, né, não é uma indicação aqui de investimento, mas quando você compra, por exemplo, o BCFF11, você está comprando a cabeça do gestor que vai gerir aquela carteira. E aí ele vai montar essa carteira do fundo imobiliário, do Fund of Funds, da maneira que ele achar mais interessante. Aqueles fundos que vão dar um retorno melhor, que vão dar um rendimento melhor. Então é uma maneira muito eficiente para quem está começando. Se entende que o mercado imobiliário é uma boa, faz sentido para a sua carteira de investimentos, certamente eu começaria aí pelo fundo de fundos ou Fund of Funds, tá? Essas são 5 maneiras de você começar a investir, 5 tipos de investimentos muito tranquilos para você começar a dar aos passos aí para a sua carteira de investimento, para a sua aposentadoria ou para qualquer outro plano que você tenha, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu queria saber também se você tem um outro tipo de investimento preferido aí que você acha que é indicado para investidores iniciantes, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo, tá? De novo, curta, compartilhe e, né, vamos transmitir esse conhecimento para mais pessoas. Estou aqui para ajudar vocês e até o próximo vídeo.